Fala rapaziada, beleza? JC na área, hein? Seguinte, vamos trocar uma ideia hoje sobre essa nova PlayStation Studios, tá nova entre aspas, mas a ideia é a gente entender um pouco do porquê que a Sony tá com essa vibe, né, de investir em jogos como serviço, o porquê que a gente tem visto pouca ocorrência desses jogos first party, AAA, narrativo, que a Sony tinha o hábito de entregar com mais frequência, e agora a gente está com um hiato aí bem consistente desses jogos. A ideia aqui é a gente entender o porquê que a Sony está voltando para esse nicho de serviço e por que que a Sony está se afastando, assim, de certa forma, um pouco desses jogos de narrativa e o que a gente tende a ver para o futuro, baseado no que a gente vai trazer aqui da última reunião de negócios da Sony, da última apresentação de negócios do PlayStation. A gente vai ver que a Sony ela vai sim cada vez mais estar para o lado dos serviços ou de jogos mais simples, né? Enquanto esses jogos que a galera tá acostumada, tipo God of War, The Last of Us e tal, vão ser bem mais escasso e bem menos presente no catálogo de lançamentos do PlayStation. Isso a gente consegue ver claramente dentro dessa última apresentação de negócios da Sony, beleza? Então, vamos lá. Sem demorar, a gente vai ver aqui na tela um desses slides, tá? Em um desses slides, a Sony, ela apresentou mais ou menos ali a composição da receita que ela faz dentro da PSN, ou seja, dentro daquilo que ela fatura dentro da PSN, que entra de dinheiro dentro da PSN, daquilo que ela vende na PSN, basicamente 53%, ou seja, mais da metade de toda essa receita, ela vem de basicamente 10 produtos, tá? Eu não acho que seja só esses 10 produtos, mas esses 10 produtos são os principais produtos dentro desse bolo que gera 53%. Ou seja, 53% dessa receita é gerado basicamente por esses 10 produtos. Que produtos são esses? O EAFC, né, o Roblox, o Call of Duty, que é da Microsoft, o NBA 2K, nossa senhora, o EA Play, o Fortnite, o Genshin Impact, o College Football, o Grand Theft Auto 5, né, que naturalmente é a parte de serviço, né, a parte multiplayer, não é a campanha do jogo é legal e tal, mas o que gera realmente dinheiro é a vertente serviço do GTA e a Ubisoft Plus. Ou seja, nesses 10 produtos a gente vê 8 jogos, né, 8 jogos de serviço, outros jogos focados no serviço e 2 sistemas de assinatura, o EA Play e a Ubisoft Plus. Então 53% de tudo que a Sony fatura com receita de terceiros vem disso aí, tá, vem desses. Os outros 43% de receita que a Sony faz na plataforma dela, na PSN, ela vem dos outros 12.000 títulos, né, os outros 12.000 games. Olhando aqui para 2024, né, é basicamente essa divisão, tá? 53% de receita vem de jogos como desses 10 jogos aí, esses 10 produtos basicamente, enquanto os outros 12.000 jogos que tem na loja são responsáveis por 47% da receita, ou seja, cara, esses jogos como serviço e esses 2 sistemas de assinatura, eles geram mais da metade da receita que tem hoje no PlayStation. E os jogos que a galera aclama e gosta muito, como God of War, Days Gone, essas porra toda, The Last of Us e tal, tá ali perdido no meio de 12.000 jogos, né. Então a gente vê claramente que, inclusive para o PlayStation, do ponto de vista de negócio, os jogos como serviço são extremamente muito mais relevantes do que jogos de campanha. Uma coisa que o Phil Spencer falou, acho que uns, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, e na época ela batia muito o Phil Spencer por ter falado isso, né, que os jogos de campanha não têm o mesmo impacto que tinha antes, e não tem mesmo dentro desse mercado ou de serviço, é o que manda, é o que faz as coisas acontecer, e a gente vê que basicamente 53% de tudo que a Sony faz na plataforma dela está ligado a algum produto de serviço, seja jogo ou assinatura, certo? O grande problema aqui é o seguinte, é que desses 53%, ou seja, essa receita toda que ela fatura com esses 10 produtos, a Sony fica apenas com 30%. Então ela não recebe todo esse montante. Então quando você pega esses 53% aí, não o todo desse todo, apenas 30% fica com a Sony, enquanto os outros 70% desse valor é direcionado para as empresas, correspondentes, as empresas que são donas desse serviço, como a EA, Ubisoft, a Microsoft ali que é dona do Call of Duty. E então assim, só que a Sony só pega 30%. Então naturalmente, qual o pensamento da Sony? Pô, se um desses produtos aí fosse um produto dela,
ela pegaria muito mais, ela pegaria 100% e não só apenas 30% do que esses produtos faturam. Tá claro para a Sony que é o seguinte, se ela lança um jogo como serviço, o jogo dela vai ficar perdido no meio desses 12.000. Vai gerar alguma receita, vai gerar algum retorno, naturalmente, mas ele vai ficar perdido ali, ó, no meio dos 12.000 jogos, não vai ser tão relevante assim. Já se ela lança um jogo mais de serviço e ela consegue acertar nesse jogo, ela tem o potencial de que esse jogo esteja entre esses jogos mais relevantes da plataforma dela e que vai contribuir para ela com muito mais receita. Então a Sony já entendeu que os jogos como serviço são muito, 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 muito mais rentáveis dentro da própria plataforma dela do que os jogos single player de campanha. A gente vê muito por aí de fã ou de galera da mídia, né, que é muito apegada a essa questão dos exclusivos da Sony, dos jogos first party da Sony, de defender a ideia de que a Sony está fazendo isso porque ela é gananciosa, porque ela não sei o quê, que defender o imaginário de que se a Sony focasse em jogos single player e tal, as coisas estariam dando mais certo, mas a verdade é que esses jogos single player não têm mais essa relevância. Eu sei que as pessoas se deixam muito levar por certos números que empresas trazem à tona, mas cara, que não é a mesma coisa, tá ligado? Não é isso tudo, né? O número ele é maior do que o real impacto que ele gera na receita da empresa. O fato é o seguinte, os jogos single player da Sony não têm o impacto que muitos acreditam que tem. Ele tem mais ele gera esse engajamento de rede social, ele gera esse engajamento da mídia, porque a mídia em si, hoje, são pessoas que estão numa linha de idade semelhante, cresceram com o PlayStation, criaram um apego ali àquilo que o PlayStation construiu, e eles pensam que isso é maior do que realmente é, e não é. Então a Sony sabe, ela tem esses números internos, e esse último apresentação de negócio dela deixa isso claro, tá ligado? Que esses jogos single play não são tudo isso. O que realmente manda na plataforma dela e o que realmente faz a plataforma dela ser relevante hoje em termos financeiros é os jogos como serviço. São eles que fazem o negócio girar. É eles que fazem a parada. 53%, irmão. E aí, como consequência disso, a gente vê agora uma nova PlayStation Studios, que é uma PlayStation Studios que ela se reorganizou, ela se reestruturou para poder comportar essa nova realidade, que é a realidade de que os jogos como serviço é o que manda na plataforma, é o que faz as coisas acontecerem. No momento, a Sony ela tem 19 estúdios, tá? Esses 19 estúdios estão divididos em 4 categorias. Então, os estúdios focados apenas em single player, ou seja, os estúdios que só produzem single player, são apenas 7, certo? Só que no meio desses 7 você tem a Fire Sprite. Então, a Fire Sprite ela basicamente produz jogo para VR. A não ser que isso mude, a não ser que a Sony tire isso da Fire Sprite e ela comece a produzir jogos que não são VR, aí não dá muito para contar com a Fire Sprite para entregar os jogos que a galera do PlayStation espera, né, então, tipo, a Fire Sprite é jogo VR que comporta aí um público extremamente minúsculo no PlayStation que tem o VR, né, então é meio que irrelevante. Os outros 6 estúdios, que é a Insomniac, Housemarque, a Asobi, a Naughty Dog, a Sucker Punch e a Santa Mônica, a gente sabe que desses 6 estúdios, apenas a Santa Mônica é um estúdio que entrega jogo grande, que ainda não apresentou o seu jogo. A gente sabe que a Insomniac está fazendo o Wolverine, a gente sabe que a Housemarque está fazendo o Cyrus, a gente sabe que a Asobi ela vai ser um estúdio focado agora no robozinho, né, lá no Astrobot, inclusive eles falaram isso nessa apresentação também, eles ficaram muito felizes com o resultado do Astrobot, essa coisa toda. E eles tentam transformar o Astro Boy numa IP, né, maior, consistente, tal, entregar bastante conteúdo sobre isso. A Naughty Dog, a gente sabe, está fazendo o jogo do Intergalactic, e a Sucker Punch está para entregar esse ano o Ghost of Yotei, ou seja, esses estúdios, o único desses estúdios que produz conteúdo grande, né, jogo grande, que ainda não apresentou nada foi a Santa Mônica. E se esses outros estúdios, sei lá, a Naughty Dog está fazendo 2 projetos, vamos dizer, vamos imaginar, né, que a Naughty Dog está fazendo 2 projetos, vamos imaginar que a Sucker Punch está fazendo 2 projetos, vamos imaginar que a Insomniac faz 2 projetos, você não vai ter os projetos do mesmo escopo, vão ser projetos menores ou projetos que vão demorar ainda muito para sair. Então é mais ou menos por isso que a gente vê hoje que a Sony não faz um um showcase, cara, porque ela realmente não tem conteúdo grande para apresentar de forma que atenda à demanda desse público, que é mais focado em narrativa e que atenda também à demanda da mídia em si, que quer cobrir jogo de narrativa. Essa é a realidade. A mídia hoje que produz conteúdo de games, ela quer cobrir os jogos narrativos da Sony, que não tem, são pouquíssimos, né? A gente vê esse ano vai ser um só. Então
Ela não tem. Como ela não tem esse conteúdo em mãos, ela está evitando agora fazer, já tem o quê? 2 anos, né, desde 2023, em maio de 2023 foi o último showcase da Sony, e de lá para cá ela não fez mais, por quê? Porque aquele showcase não agradou, todo mundo bateu pra caralho no showcase, foi um showcase que teve muito jogo de serviço, e não teve quase nada de single player narrativa, e então ela entendeu que não dá para fazer, pra fazer um showcase, ela precisa ter um material consistente para apresentar, senão ele vai ficar choramingando. Então ela segurou o showcase e já tem 2 anos que não tem showcase. Esses são os estúdios focados em single player e que no momento só dá para a gente esperar a Santa Mônica tem alguma coisa para anunciar de grande, os outros estúdios não dá para esperar muito. Pode ser, mas é meio difícil, tá. A gente tem os 4 estúdios que são focados em live service, que é a San Diego, que é focado naquele jogo de beisebol lá, a Raven, que tá fazendo aquele jogo meio que de Rust, né, se eu não tô enganado, a Team LFG, sabe o que é isso, e a Band que tá fazendo o Marathon, que foi adiado inclusive agora, sem data para quando vai sair, não se sabe mais quando vai sair o jogo, certo? Então tá meio estranho isso aí. Beleza, saindo disso, só que isso aqui são 4 estúdios só live service, a galera não gosta muito, reclama pra caralho de live service, essa coisa toda. A gente tem os jogos que são multigênero, não que são jogos que podem atuar nas 2 frentes, tanto jogo como serviço, como jogo de campanha single player. Esses estúdios é Dark Outlaw, que eu não sei o que ela fez, a Media Molecule, né, que é esse MM aqui, a Bluepoint, a Guerrilla, a Band Studio e a Polyphonic, certo? Beleza, Polyphonic a gente sabe que é Gran Turismo, então pode ser que em algum momento a Sony anuncie um Gran Turismo aí, mas não é lá uma grande novidade, né, é Gran Turismo como todo mundo já sabe. A Band Studio a gente sabe que acabou de ter demissões na empresa, eles cancelaram um projeto que estavam fazendo de jogo como serviço, então o projeto deles single play, narrativo, terceira pessoa, sei lá, deve estar no início, então a gente provavelmente só vê isso aqui no fim da geração, se não só no PS6. A Guerrilla Gamer tudo indica que eles estão fazendo um jogo de serviço do Horizon, parece que é um MMO, uma coisa assim, certo? E se não for um MMO, uma coisa assim, estão fazendo um outro Horizon, né? Então também não tem muita novidade aí. Mas é basicamente isso. A Bluepoint estava fazendo um jogo de serviço, que também foi cancelado, porque do God of War, uma doideira dessa daí. E parece que aparentemente agora eles estão trabalhando em um projeto single player. Então a gente não sabe como é que estão andando isso aí. Pode ser que saia nessa geração, eu apostaria que só na próxima, tá. A Media Molecule é uma empresa que geralmente faz jogos menores, pelo que eu me lembro, são esses jogos mais criativos, com uma pegada diferente e tal, então não dá para esperar jogo grande da Media Molecule. E a Dark Outlaw, eu não sei, o que esse estúdio faz, tá. Ou seja, como eu disse anteriormente, não dá para esperar muita coisa first party, AAA grande, principalmente no curto prazo, em termos de anúncio, né. O que já foi anunciado, a gente imagina que em algum momento vai sair, mas em termos de anúncio não dá para esperar muita coisa diferente, muita coisa grande do PlayStation, acho que é por isso que eles estão fugindo de fazer um showcase, tá. Aí eles têm lá a co-development, né, que é esses estúdios que eles ajudam, apoiam lá os outros estúdios e fazem a parte também de porte para PC, né, como a Nix e tal. E tem esse XDev Publishing, que é tipo, é parceria, né, então tipo, eles têm a parceria com a Arrowhead, que fez aquele jogo lá de matar alienígena, que eu esqueci o nome, Helldivers, né, Helldivers 2, só que a Arrowhead, o próximo projeto da Arrowhead já fala que vai ser multiplataforma, né, então eu não sei como é que a Sony vai conduzir essa parceria com a Arrowhead, se eles vão produzir mais alguma coisa ou se vão ficar só na manutenção do Helldivers. A Kojima Productions está entregando esse ano agora, acho que mês que vem, se eu não estou enganado, o Death Stranding 2, e eles têm um projeto também que é o Physint, né, parece que é meio que sei lá, um Metal Gear-like, uma coisa assim, mas isso também é perder de vista, né, ela vai entregar agora esse jogo aí Death Stranding, também o Kojima também tá fazendo um jogo com a Microsoft, então tipo assim, não dá para esperar muita coisa disso aqui também, porque eu imagino que vai vir bem mais lá pra frente esse Vicent, provavelmente é um jogo de PS6, se pá, metade da geração do PS6, tá. Esse Vicent, né, algo assim. Beleza, então olhando essa organização, a gente vê que a Sony ela tem um foco interessante em jogo como serviço, porque ela tem 4 estúdios focados em jogo como serviço, né, e mais outros 6 estúdios que estão divididos em jogos como serviço e jogo single player, né, e muitos desses estúdios, né, o andamento do projeto desses estúdios com Bluepoint e Band Studio foram prejudicados por essa ideia do jogo como serviço, então é difícil esses estúdios entregarem alguma coisa no curto prazo. O fato é que no momento não tem muito o que esperar da Sony no curto prazo em termos de first party, e essa é a nova PlayStation Studios, cara, não adianta esperar, você não vai ver mais a PlayStation Studios da geração PS4, você vai ter uma escassez muito maior de jogo, né, se você pensar que a Naughty Dog vai entregar, sei lá, o jogo da lá do Intergalactic lá,
Mano, vai ser mais 5, 6, 7 anos sem ver um jogo da Naughty Dog. Então assim, é 5, 6, 7 anos basicamente com um estúdio a menos, entendeu? Porque ele vai ficar ali e você não tem mais conteúdo, então não tem muito o que fazer. Então, tá bem vai ser bem escasso, não essa é a grande realidade hoje da PlayStation Studios. A Sony fragmentou a sua força de produção entre 2 linhas de produto, uma força de produção que já era pequena, que já era fraca, ela agora fragmentou essa força de produção em várias linhas de produção diferentes, o que naturalmente vai impactar a line-up de jogos dela, principalmente os jogos single player, narrativos, AAA. É de se esperar que a gente vai ver por ano um jogo pequeno, um jogo grande, um jogo tipo narrativo ou que não seja serviço, né. Pequeno, um jogo que não seja serviço grande e um jogo de serviço. Então é o que provavelmente a gente vai ver por ano. Então assim, no máximo que a gente vai ver por ano é um jogo grande da Prestige Studios. E olhando hoje para a line-up da Sony, a gente vê que, por exemplo, 2021 a Sony colocou o Horizon e o Gran Turismo, né, de jogo grande, 2022 ela colocou o God of War, 2023 ela colocou o Spider-Man, 2024 ela contando o Astro Bot, mas todo mundo sabe que o Astro Bot é um jogo minúsculo, um jogo pequeno. Ah, ganhou o GOT, foda-se, não muda o fato de que é um jogo pequeno, um jogo minúsculo, tá ligado? Isso aí não ninguém muda, essa realidade. Em 2025 vai ter o Ghost of Tsushima e o Death Stranding, que na minha opinião não deveria estar aqui, o Death Stranding não é um first party, mas tudo bem. E para o futuro, né, chegando sem data específica, o Intergalactic e o Wolverine. Alguns interpretaram isso como esses 2 jogos chegando em 2026, com a interpretação bem burra e sem sentido. Então, assim, o Wolverine até pode ser que a gente veja ele em 2026, eu acho difícil, mas pode ser, mas o Intergalactic com certeza não. Intergalactic é um jogo para se ver no final da geração, no início, tá, do PS6. Certo, então a grande realidade é que a nova PlayStation Studios ela está muito mais limitada em condições de entregar para o consumidor mais fiel dela aquilo que ele quer, que é os jogos single player, narrativo e tudo mais. Ela está focando mais em atender aquele público que é o majoritário, que é o público que realmente gera dinheiro na plataforma, que é o público que consome aqueles 10 jogos de serviço lá que eu mostrei, né, aqueles 10 produtos de serviço. Então ela sabe que serviço é o que vai gerar dinheiro na plataforma dela, que serviço é o que vai fazer ela ganhar público no PC, não é o God of War, que ali, pô, vendeu 1 milhão. O God of War que com muito sacrifício chegou a 900 e poucos mil ali nos primeiros meses do PC, então não é com jogo single player narrativo, esses jogos que geralmente não vendem muito bem no PC. O maior sucesso da Sony no PC foi um jogo de serviço, o Helldivers 2, então a Sony ela entende que se ela quer maximizar os ganhos dela dentro da plataforma dela, ela precisa ter jogo como serviço lá. Se ela quer maximizar os ganhos dela e aumentar o público dela no PC, né, e naturalmente trazer esse público para a PSN, né, criando aquelas contas que ela pede para galera criar lá no PC, ela precisa ter jogos de serviço. Os jogos de narrativa, de campanha dela, ela vai fazer um dinheirinho ali extra, vai fazer um negocinho ali a mais, mas não vai mudar o jogo da Sony, não vai ajudar a Sony no que ela precisa hoje, que é expandir o negócio dela para além dos consoles. Então ela não vai. E o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai explorar ao máximo jogos que são mais baratos, como o Astro Bot e o Lego lá. Isso permite ela ter uma receita, né, mais fácil de se absorver e tudo mais. E é isso, cara, e não dá pra esperar, certo, muita coisa não. Então se você tá esperando muita coisa, não sei não, cara. Estranho isso aí, entendeu? A ideia é que a Sony vai focar nisso aí, porque é o que pra ela parece que faz mais sentido, é o que os números mostram pra ela, não é a opinião de fã, a opinião de quem acha, deixou de achar, é o que os números mostram pra ela. Jogo como serviço é o que faz mais dinheiro, e é isso que ela vai buscar. Beleza? Esse é o papo, essa é a ideia, essa é a minha opinião. Para mim, essa é a nova PlayStation Studios, uma PlayStation Studios que vai focar, que vai dividir a sua frente de trabalho em jogos como serviço, jogos menores como o Astro Bot e o Lego Horizon, e eventualmente vai ter um jogo aí grande que a galera gosta por ano. Isso se der tudo certo, né? Torcendo para que não dê nada de errado com a produção desses jogos, certo? Então, aquela PlayStation Studios que você conhecia na geração PS4 ela não existe mais. Essa é a ideia, esse é o papo. Quem curtiu, comenta, compartilha e até a próxima, amigo. Valeu!